Sabe aquela pessoa super comunicativa, que fala bem, fala pelos cotovelos, mas de repente, quando vê um pouquinho mais de gente ao seu redor, trava. E agora? O que fazer? E olha que muitas vezes a pessoa domina o assunto. Para falar sobre isso, mais uma vez, que alegria receber a fonoaudióloga Fabiana Martins. Fabiana, esse negócio de falar em público não é para qualquer um, tudo bem? Pois é, Rodrigo, esse assunto dá o que falar, né? Porque isso é uma realidade, essa dificuldade que as pessoas têm, Adriana, de falar. Vou falar em público, dá aquele piriri, pororó, treme daqui, o famoso branco, não lembro o que falar e o que eu vou falar agora? E agora? Essa é uma grande dificuldade que assola toda a humanidade, né? E os consultórios também têm lotado de pessoas até renomadas, que têm facilidade no seu público, né, assim, interno, mas quando é para um público maior, quando tem que falar mesmo, apresentar um trabalho, apresenta essas dificuldades. E eu dou 5 dicas. Vamos a elas? Vamos às 5 dicas para resumir. Primeira dica, tenha domínio do seu conteúdo. Você precisa estudar. Não adianta só ter aquilo básico. Você tem que estudar em outras fontes para não ser pego por uma pergunta indiscreta e ficar em saia justa, né? E vocês não têm isso, né, Rodrigo? Vocês não ficam em saia justa, né, Adriana? Não, a gente dá sempre um jeito. Vamos para a dica. Não, e se a gente não sabe, a gente inventa, a gente vai, dar uma... Porque, na verdade, a dificuldade de falar em público, não sei se você concorda comigo, não é só, às vezes não tem nem a ver com assunto dominante ou não. Às vezes você quer fazer uma pergunta. Eu tenho paciente que ele falou, Adriana, o que me dá uma técnica, porque eu fui fazer uma pergunta ao meu professor, ele não foi nem se expor, ele foi perguntar. E eu comecei a dar defeito, comecei a tremer, entende? Parece que é uma vergonha, né? Tem medo de uma defectividade. O que você acha, Fabiana? Eu percebo que é uma dificuldade em aceitar será o que o outro está achando que eu estou falando, né? Essa aceitação, esse juízo de valor. O que o outro... E aí essa insegurança trava. Essa insegurança, né? Não vem de agora, vem lá de trás, né? Toda essa história, a gente brinca que é a HPPP, a história patológica pregressa daquela pessoa que tem uma história, às vezes, muito, vamos dizer assim, opressora. Tem, né, a gente que trabalha, né, na área de humanas, na área da saúde, a gente observa, assim, pessoas altamente perfeccionistas, detalhistas, não pode sair nada errado daquele script que não consegue improvisar. Né? E a segunda dica, Fabiana? A segunda, conheça o seu público. Você precisa saber para quem você está falando. É para um público infantil? É para um público de médicos? Então, que termos eu vou usar e como eu vou direcionar o meu discurso, independente do canal. Pode ser na internet, né? Porque agora tem uma alta dos cursos online. Pode ser também presencial, mas eu preciso saber qual é o público. Para quem você está falando? Isso, e aí eu vou adaptar minha linguagem a esse público. Se é um público adulto, como que eu vou direcionar? São pais de alunos, são professores, são colegas de profissão, fonoaudiólogos? Eu tenho certeza que com essas 2 dicas que a Fabiana passou, você já está aí ensaiando como falar em público. Vamos para a terceira dica. Pois é, uma terceira dica. Use seus gestos a seu favor. Porque a pessoa que às vezes pega um papel e fica segurando, né? Acaba que a pessoa não está mais interessando o que eu estou falando, vai ficar olhando para aquele papel tremendo, ou aquela pessoa que fica com uma bolinha na mão. Não, os gestos, elas vão ajudar a sua fala, vão reforçar tem que se aliar. O seu conteúdo de fala. Então, use os seus gestos a seu favor, dando mais assertividade à sua fala. E isso é muito importante. Você não usar gestos em demasia. Olha lá, eu tô dançando, né, que nem a Carmen Miranda, ou também sem gestos nenhum. Só falando também não é uma boa escolha. É o caminho do meio, né, Fabiana? Caminho do meio. É o equilíbrio que é a dificuldade.
Dica número 4 da Fabiana Martins, ela que ministra cursos de oratória, também é especialista em linguagem e curso também de como falar em público. Haja espontaneamente como uma grande conversa, né? Nada de ficar tenso, né? Eu até brinco, faz os exercícios da fono, faz os exercícios de respiração, de relaxamento, né? Você escuta uma musiquinha, bebe uma água, calma o seu corpo, para depois você direcionar a sua fala. Bem, essa questão é fundamental. Agir com uma fala espontânea e não robotizada, como se tivesse decorado, que o público percebe, aquela fala cheia de pausas, a pessoa percebe, não, tá meio robô, né? E aí você, quando entra com todas essas dicas, com certeza o improviso acaba sendo natural. É mais fácil você improvisar quando você já fez essas 4 primeiras técnicas que a Fabiana acabou de passar pra gente. E para fechar, a quinta e última, que eu tenho certeza que a Adriana já tá doida para sair daqui e falar em público, eu também. Treine a sua apresentação. Tem que treinar. Eu pergunto, como é que você treina seu conteúdo, às vezes, para os meus alunos, para os meus pacientes? Eu fico lendo meus slides várias vezes, todo dia. Não treinou. Não é assim que se treina uma apresentação. Não é lendo, é fazendo. É usar a roupa que você vai usar na hora. Você sabia, Adriana? Para ficar mais seguro, né? Para ficar os instrumentos que você vai usar, se eu vou usar um quadro, se eu vou usar uma lousa, um material online, tudo isso eu tenho que testar esses equipamentos antes para não ficar, né, naquela pegadinha, não sei usar, deu erro. Então treine mesmo. E se você tiver alguma dificuldade, faça um acompanhamento com uma fonoaudióloga. Eu tenho muitos pacientes que pedem esse acompanhamento, né? Que a gente treina a apresentação, faz um trabalho de oratória, né? De impostação e projeção vocal, saber dosar a sua respiração, não ter os bloqueios que acaba apresentando muitas vezes durante a fala. Que barato conversar com a Fabiana Martins, né, Adriana? Sempre uma palestra aqui, né? Fonoaudióloga multifuncional. E aqui os contatos dela, todos aqui, ó. Você quer saber um pouco mais sobre a carreira brilhante da Fabiana Martins? Tudo aqui na sua tela da TV Max e você volta em outras oportunidades que tem muita coisa pra gente falar aqui no Papo Cabeça na TV, Fabi. Beijo grande, muito obrigado, hein? Obrigada. Eu estou adorando. Agora as pessoas estão chocando em mim também. E a gente volta rapidinho aqui na TV Max. Esse é o Papo Cabeça.